Show de bola, boa noite Brasil, boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá, continuar nossa jornada aí do direito constitucional. Agora nós estamos aí bem mais próximos da data da nossa prova TRT15 para quem vai fazer, bem mais próximo do TRT1 para quem vai fazer, bem mais próximo do TRT2 para quem vai fazer. E não sei se você já percebeu, mas você viu como é que é fácil perder no meio do caminho? Uma das coisas mais fáceis que tem é se perder, muito mais fácil se perder do que se achar. Essa é uma coisa muito curiosa no concurso público. Eu vejo tanto aqui quanto a turma da Polícia Civil, que são pessoas que estão com um ritmo de edital aberto. É muito fácil, cara, se perder do caminho. E quando a gente se perde do caminho, geralmente a gente se perde e a gente começa a procurar o motivo pelo qual a gente se perdeu, e esse motivo está longe de ser nós mesmos. Muito engraçado isso. E é por isso que as pessoas não passam o concurso público ou não conquistam qualquer outra coisa na vida de vocês. É porque a gente fica buscando uma justificativa para não conquistar aquilo lá que não é a gente mesmo. Então esse é um dos maiores desafios. Gravei um divã agora, ontem eu até escrevi uma postagem lá. A maioria das pessoas sabem o que tem que fazer, elas simplesmente não fazem. Por isso é que a vida não muda. E o concurso público é literalmente isso. O cara sabe o que tem que fazer. Estou com o edital aberto, reta final. Cara, falta aí 15 dias para a nossa prova. Velho, meus olhos tinham que estar sangrando, cara. Eu tinha que estar estudando assim como eu nunca estudei na vida. Tipo, como eu nunca estudei em toda a minha vida. O cara que não consegue ter essa pegada, essa visão, tá no jogo errado. Vai procurar emprego, vai entregar currículo, é muito mais fácil. Pega a porra do teu currículo, sai andando nas lojinhas da cidade e vai entregar. É facinho, cara. Você só precisa de um papel impresso e entregar. Estudar é foda, estudar não é pra qualquer um, não. Estudar é foda. Porque estudar você tem que brigar contra você mesmo. Contra o sono, contra a preguiça, contra o problema, contra a falta de foco. Você tem que brigar com tudo. Por isso que a maioria nunca vai passar. Escrevam, a maioria nunca vai passar. Essa é a mensagem de maior esperança que eu posso te dar. Nossa, Daniel, que coisa louca. Como é que você está dizendo que a maioria nunca vai passar e essa é a mensagem de esperança? É, porque essa mensagem ela é de esperança para quem tem que ter esperança. Quando eu digo para você que a maioria nunca vai passar, eu estou dizendo para você que só passa quem faz algo diferente. E essa é a sua segurança de que o concurso público vai dar certo. Porque eu sei que de vez em quando você para na sua vida lá, você fala assim, cara, que merda, será que essa porra vai dar? Eu sei que você faz isso, eu fazia. E todo mundo faz. Essa é a maior esperança que você tem. A maioria não vai chegar lá. A maioria é fraca. Escrevam, a maioria das pessoas do planeta são fracas. Por isso que a maioria das pessoas do planeta estão fodidas. É simples, essa é uma conta matemática. Você não precisa de mim para falar isso, só que você recusa enxergar isso. Para você enxergar e entender o que eu estou falando, você vai no dia da prova do TRT15, do TRT2, do TRT1, do TRT que for, e você vai ver que tem uma multidão entrando, e daquela multidão apenas uma minoria muito pequena vai passar. A maioria nunca vai passar. Porque a maioria não está disposta a fazer o que é diferente, a exceção, fazer a mais. A maioria se enfraquece por qualquer coisa em qualquer circunstância da vida. Então, se você quer realmente passar em concurso público, a primeira coisa que você tem que vencer é a si mesmo, vencer a sua mente mimada. O que é vencer a mente mimada? Todo dia minha mente mimada, ela tenta me convencer do conforto, do fácil, né, do simples, não. Eu tenho que mudar essa perspectiva. E eu tenho que buscar minha mente que quer crescer. E o crescimento não vem na zona de conforto, o crescimento vem no desconforto, no difícil, no foda, no desafio. É quando a vida tá uma merda que você cresce. Tu não cresce quando a vida tá boa. Ninguém cresce quando a vida tá boa. Quando a vida tá boa, você estaciona. Então quando vem um monte de edital nesse, é que você vê a diferença dos meninos e dos homens. Porque tem um monte de edital, aí ninguém fica igual barata tonta. Ai, não sei o que eu faço. Caralho, senta a porra da bunda na cadeira e estuda. Só. Lá, cada dia, um dia de cada vez. Vou melhorando todo dia, melhorando a mim mesmo, melhorando. Pronto, você vai estudando, você vai melhorando. Daqui uns 15 concursos você passa. Ai, Daniel, vai demorar muito, filho, não é muito não. 15 concursos é muito pouco para o resto da vida toda como servidor público. Se demorar 5 anos para passar, isso é muito pouco para os outros 70 que você tem as coisas do governo. Entendeu a ideia? E a minha conta tem que ser essa. Por isso, o tempo que você precisar para você estudar, dedique-se a ele. Porque é isso que vai tornar você diferente, é isso que vai colocar você diferente da maioria. E lembre-se, a motivação de hoje, a maioria
nunca vai passar. A maioria nunca será. Já viu essa frase? Nunca serão. A maioria nunca será. Mas a maioria vai querer ser. E ela vai olhar os outros que são e vai falar assim, ai, que sorte. Foi sorte não, filho. Foi muito rala, muito esforço. Abrir mão de muita coisa. Essa é minha sorte. Minha sorte é meu trabalho. Entenderam, né? Guardem isso. Porque nesse momento é isso que vai distinguir vocês da maioria. E vamos para o direito constitucional, porque agora nós temos o grande desafio de finalizar na aula de hoje os direitos individuais. Direitos individuais, que na última aula nós terminamos ali falando sobre os direitos dos presos, né? Fizemos várias colocações, inclusive com posição mais recente da jurisprudência. E aí, dentro do artigo 5º, faltou para nós agora, a partir de onde eu começo aqui, vamos falar da extradição. Extradição, que é um dos temas mais fantásticos aí em prova de concurso público e que geralmente traz questões que podem oscilar desde a leitura do texto constitucional, mas também podem trazer elementos doutrinários aí sobre extradição, tá? Até mesmo a própria FCC é uma banca que já explorou questões aí que falem sobre direito de extradição sob uma perspectiva mais aprofundada. Então, é o que a gente vai tentar trazer para vocês aí. As regras de extradição, e aí eu peço que você olhe comigo agora no artigo 5º, lá no inciso 51 e 52, as regras de extradição, elas estão definidas em dois incisos aí. Inciso 51 e 52. E ele diz assim, ó: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então são esses dois incisos que estão na Constituição Federal, no artigo 5º, falando sobre extradição. E essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Essas são as regras de extradição. Então a maior parte das questões de prova vem daí, desse dispositivo, 51 e 52. Então se você lembrar no dia da prova dos 51 e 52, você já está meio caminho andado, tá? Só que a gente vai um pouco além do que está escrito aí, porque é o que as provas geralmente perguntam. Primeiro vamos entender o que é extradição. Extradição é um acordo celebrado entre países que tem como objetivo punir criminosos. Então quando eu penso em extradição, eu penso em algo do tipo assim: imagine um japonês lá no Japão, ele vai lá e comete um crime no Japão, aí ele foge do Japão para o Brasil. O Japão liga para o Brasil e fala assim: ô, Brasil, tem um japonês aí que fugiu e eu preciso prender ele porque ele praticou um crime aqui. Aí o Brasil vai lá, prende o japonês e devolve ele para o Japão. Para quê? Para ele ser punido. Então, a extradição é essa cooperação entre os povos. Então, os países cooperam uns com os outros para ajudar a punir criminosos que fogem de um país para o outro. Todo mundo entendeu o que é extradição? Tá. Existem duas espécies de extradição. Duas espécies de extradição. Uma chamada de extradição ativa. A outra chamada de extradição passiva. Extradição ativa é quando, vamos olhar pela perspectiva do Brasil, tá? Extradição ativa é quando o Brasil pede extradição de alguém para outro país. Então o cara cometeu um crime aqui no Brasil, fugiu para outro país, aí o Brasil pede extradição desse cara para cá. Aconteceu, por exemplo, com aquele Pisolato, né? O Pisolato fugiu para a Itália, o Brasil foi lá e pediu a extradição dele. Tudo bem? Isso é ativa. Extradição passiva. Passiva é quando outro país pede extradição de alguém para o Brasil. Então o cara está escondido aqui no Brasil, o Brasil prendeu, aí outro país pede a extradição. Isso é passiva. Entenderam a ideia? A diferença então é: ativa é quando o Brasil pede, passiva é quando alguém pede para o Brasil. Ficou claro isso aqui? Agora guardem o que eu vou lhes falar. Esses dois incisos que acabamos de ler, que está aí no artigo 5º, eles falam apenas da passiva. A Constituição não trouxe nenhuma informação sobre extradição ativa. O que ela falou aí é sobre extradição passiva. E o que significa isso para nós em termos de prova? Significa
que em 99% das questões de prova, a pergunta vai ser sobre extradição passiva. Porque é que está escrito na Constituição. Entendeu, né? Só vai cair uma questão de extradição ativa e você só deve pensar na extradição ativa em 2 casos. Só em 2 casos. Primeiro, se a questão falar segundo as regras de extradição ativa, ela está falando da ativa, então ela quer que você pense na ativa. Ok? No segundo caso, é que ela conte uma história para você que faça você concluir que a regra é ativa. Fora desses 2 casos, todas as outras questões de prova, que é a maioria, serão sobre extradição passiva, ainda que ela não mencione que está falando da extradição passiva. Então, geralmente, a questão da prova vai falar sobre extradição. E aí tu vai olhar e vai falar, é a regra da Constituição, extradição passiva. E é por ela que a gente começa a explicação. Então, vamos entender primeiramente a regra de extradição passiva. Extradição passiva são 3 regras previstas nesses 2 incisos que acabamos de ler. Primeira regra é sobre o brasileiro nato. E aí vem a pergunta de prova. Brasileiro nato pode ser extraditado, sim ou não? Segundo a Constituição, não. Não pode. Então, brasileiro nato não pode ser extraditado. Ok? Então, brasileiro nato não pode ser extraditado. Tudo bem? Significa dizer o quê? Eu sou brasileiro nato. Se eu pergunto, vocês não respondem, eu mato todos vocês. Aí saio correndo e vou para o Paraguai. Aí o Brasil liga o Paraguai e fala assim, extradita o Daniel para mim, hein, que ele matou um monte de gente aqui na sala de aula. Quer dizer, fez o contrário aqui, eu bisonhei. Então, eu tô lá nos Estados Unidos, mato todos os americanos lá e fujo para o Brasil. Aí os Estados Unidos manda para mim aqui, para o Brasil, fala assim, extradita o Daniel para mim aqui, que ele matou um monte de americano, preciso punir ele. O Brasil vai olhar e falar assim, não extradita o brasileiro nato. E não me extradita. Nossa, Daniel, então quer dizer que você vai ficar de boa, tu vai lá, cometer o crime, matou um monte de gente, fica de boa? Não. Porque aí, se for crime aqui, é aplicável a penalidade aqui. Então ele vai responder pelo crime aqui no Brasil. Tá? Mas eu não vou ser extraditado para outro país. Tudo bem? Então, brasileiro nato não pode ser extraditado. Tranquilo? Segunda regra, naturalizado. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Sim, ele pode ser extraditado em 2 hipóteses. Então, ele pode ser extraditado por crime comum, desde que o crime comum tenha sido praticado antes da naturalização. Tá? Antes da naturalização. E a segunda hipótese de extradição do brasileiro naturalizado é por tráfico. Tráfico de drogas, tá? Então já caiu em prova lá, tráfico de pessoas, tráfico de brinquedos, né? Tráfico de drogas. No caso do tráfico de drogas praticado por brasileiro naturalizado, tanto faz se foi antes ou depois da naturalização. Tá? Então isso aqui é muito importante, que é onde geralmente as questões de prova aparecem. Então, brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado por crime comum praticado antes da naturalização ou tráfico de drogas, tanto faz se foi antes ou depois da naturalização. Beleza? Terceira regra, estrangeiro. O estrangeiro, ele pode ser extraditado, salvo em 2 hipóteses. Então, 2 hipóteses não permitem a extradição do estrangeiro. Quais são as 2 hipóteses? Crime político ou de opinião. Então, crime político de opinião não extradita o estrangeiro. Nesse caso, o que o Brasil faz? Concede asilo político. Se entender, obviamente, que o estrangeiro está sendo perseguido politicamente em outro país. Tudo bem até aqui? Então, essas são as 3 regrinhas que estão previstas aí nesses 2 incisos que acabamos de ler. Nato não pode ser naturalizado ou não pode ser extraditado. Naturalizado só pode ser extraditado em caso de crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas. Antes ou depois da naturalização, estrangeiro
pode ser extraditado, salvo em caso de crime político ou de opinião. Beleza? Tudo bem daqui? Agora vamos entender a extradição ativa. Aí eu já começo com uma pergunta. Brasileiro nato pode ser extraditado na extradição ativa? Brasileiro nato pode ser extraditado na ativa? Sim, ele volta pra cá, né? É lógico que sim, porque na extradição ativa, qualquer pessoa pode ser extraditada. É simples. Voltando a matar vocês aqui. Mato vocês aqui, fujo para o Paraguai. E aí o Brasil olha e fala ao Paraguai, ô, Daniel matou um monte de gente aqui, traz ele, manda ele para mim, eu sou brasileiro nato. Posso ser extraditado? Posso. Mas eu posso ser extraditado na extradição ativa. Então você tem que ter muito cuidado com isso aqui. Por isso que essa questão de extradição ativa, você só pode responder em prova se a questão da prova falar sobre ela. Então, por exemplo, raríssimos são as questões que vão falar sobre extradição ativa. É onde você tem que ter bastante cuidado. Tá? Na maior parte dos casos, é extradição passiva. Aquele caso lá do menino que foi morto lá, porque foi tráfico de drogas. Já vou comentar esse caso aí, tá? Da Indonésia, né? A gente já comenta nisso aqui. Antes de comentar esse caso que você trouxe, eu preciso falar de uma questão que a FCC já trouxe, CESP já trouxe, uma parte das bancas já trouxe, é uma questão muito boa, que fala sobre os princípios que regem a extradição. Então, você estava só até aqui. Só até aqui é o normal, né? Quando eu fui fazer, inclusive esses princípios, a primeira vez que eu vi numa prova da FCC foi num concurso de técnico do TRT da 9ª região. Prova da FCC. Primeira questão de constitucional, falava de princípios que regem a extradição. Aí depois daquele dia eu nunca mais esqueci e falei, opa, porque é quando, por exemplo, se você vai fazer uma prova da FCC, o mais provável é cair uma questão daqui. Só que essa aqui separa os meninos dos homens. Então como é que um cara chega numa prova da FCC, por exemplo, de TRT, de técnico, e faz 55, acerta 55 questões de 60? Ele acertou coisas que, tipo, a maioria das pessoas não chegariam nunca, que elas estavam no básico. É onde você começa a se nivelar por cima. Tá? Então, princípios que regem a extradição. Primeiro princípio é o chamado princípio da reciprocidade. Reciprocidade. É ótimo porque pode cair na tua prova os nomes ou o contexto. E o contexto ele pode vir na sua prova, por exemplo, como caso concreto. O cara trabalhar o caso concreto e os princípios estarem ali no meio do caso concreto e você poder identificá-los. Tá? Então, o que é o princípio da reciprocidade que rege a extradição no mundo? O Brasil só extradita para quem extradita para o Brasil. Então tem que ter acordo internacional, tem que ter um tratado internacional de extradição entre os países. Então o Brasil só extradita para quem extradita para o Brasil. Tá? Teve um médico brasileiro, acho que era Osmani Ramos o nome dele. É um desses picotadores de namoradas, né? Que teve vários, né, que tinham essa prática de picotar namorada. E aí esse cara ficou preso no Brasil, o Parará estava preso no Brasil, e aí ele estava preso em São Paulo aqui, numa penitenciária dessas que é lotada, e ele é uma situação bem precária. E ele começa a questionar, tal, chama reportagem, Parará. Um dia ele recebe um benefício, sai, e na hora que ele sai, pega aquele saidão lá da penitenciária, ele foge do Brasil. Ele tinha muito dinheiro, que era um médico muito famoso, ele foge do Brasil. E aí ele vai para um país lá no norte da Europa, eu sempre esqueço o nome, mas eu acho que era a Dinamarca. Chega lá, ele bate na porta do presídio lá, fala, bom dia, eu vim aqui me entregar, acabei de fugir na penitenciária do Brasil, vim aqui me entregar para cumprir a pena aqui. Aí o cara, claro, por favor, por gentileza, pode entrar. Aí ele entrou e falou assim, essa aqui é a sua cela. Aí chegou lá na cela, uma cela do cara só para ele, mais ou menos o tamanho dessa sala, toda de vidro assim, né, com ar-condicionado, tal, climatizada, né, tinha um colchão d'água lá para ele dormir, pena de ganso, né, tinha um notebook lá para ele fazer uns cursos, navegar na internet, uma TV zona de plasma para assistir um filme de vez em quando, né, tinha um personal trainer lá com uma academia fodarástica lá para dar, né, para ele manter o seu vigor físico, nutricionista, então uma taça de vinho tinto por dia, tal, bem topzão. Aí o que ele faz? Ele pega e convida a Veja
para gravar uma matéria para dizer, olha a diferença do sistema penitenciário aqui. Né? Tá, e por que ele fugiu para esse país? Porque esse país não tinha acordo de extradição com o Brasil. E aí ele fugiu para lá porque ele pensou, vou lá, cumpro a minha pena num resort, quando eu terminar de cumprir a pena, chego no Brasil e falo assim, já cumpri minha pena lá no país, então aqui, homologa. Entenderam a sacada dele? Uma puta sacada. A cagada que ele fez foi chamar a Veja para fazer a reportagem, porque na hora que chamou a Veja, já foi uma comissão diplomática do Brasil, já assinou um tratado internacional e já trouxe ele depois que ele gravou a reportagem. E aí tá fudido de novo aqui em São Paulo. Essa reportagem, depois vocês pesquisam na internet, tem lá, porque eu usei ela para fazer meu TCC, quando eu terminei a faculdade, foi um dos artigos que eu utilizei para embasar meu trabalho. Mas por que ele fugiu para lá? Porque não tinha acordo de extradição, não havia reciprocidade. Entendeu? Então o Brasil só extradita para quem extradita para o Brasil. Tá? Segundo o princípio que rege a extradição, é o princípio da dupla tipicidade. Dupla tipicidade. A dupla tipicidade ou dupla incriminação. Esse princípio da dupla tipicidade ou dupla incriminação é o princípio que diz que para o Brasil extraditar tem que ser crime lá e crime aqui. Tem que ser crime nos dois lugares. Então o Brasil só extradita se for crime lá e crime aqui. Dupla tipicidade ou dupla incriminação. Tem que ser crime lá, crime aqui. Aquelas meninas que não andam na rua público. Por exemplo, a mulher não anda lá de véu, né? Aí no país lá, se ela não andar de véu, ela é punida. Aí ela foge para o Brasil. O Brasil vai extraditar ela? Lógico que não. Porque no Brasil não é crime andar sem véu. Entendeu a ideia? Então, dupla tipicidade e dupla incriminação. Agora, olha que perguntinha boa. Se for crime lá e contravenção penal aqui, o Brasil extradita? Aí extradita? Como assim contravenção penal? Tipo, É crime lá a conduta lá é crime, mas aqui é contravenção penal. Contravenção penal, extradita ou não? Não extradita, porque tem que ser crime lá e crime aqui. Contravenção penal não é crime. Né? Porque se contravenção penal fosse crime, a gente chamava ele de crime, mas é contravenção penal. Né? Ele é um quase crime, né? Podemos dizer. Tá? E não importa o nome também. Tipo, lá pode ser homicídio, aqui é homicídio, lá é chupar pirulito, mas é a mesma coisa. Tipo, é matar, né? Tirar a vida de alguém. Então, o que importa é a conduta, exatamente. Beleza? Esse é o segundo princípio. Terceiro princípio, esse foi, inclusive, o princípio que caiu na minha prova do TRT da 9ª região em 2000 e Strables. Princípio da especialidade. O princípio da especialidade diz o seguinte: o Brasil só extradita se o outro país se comprometer a punir o extraditando pelo crime que ele pediu para extraditar. Então, se o país pediu para extraditar por homicídio, só pode punir por homicídio. Isso é para evitar uma prática que é tipo assim, ela não vai me extraditar porque ela tirou o véu. Então, eu vou falar que ele cometeu um homicídio, aí ele vem, eu não puno ele por homicídio, mas puno pelo véu, entendeu? Então, não pode fazer isso. Só pode punir o cara pelo crime que estava no pedido de extradição. Isso que é o princípio da especialidade. Ok? Quarto princípio, esse é bem legal. Princípio da comutação da pena. Comutação da pena. O princípio da comutação da pena diz que, para o Brasil extraditar, o outro país tem que se comprometer a executar uma pena permitida no Brasil. Então, se o cara foi condenado a uma pena lá no outro país, que não é permitido no Brasil, para o Brasil extraditar, o outro país tem que comutar a pena, tem que transformar a pena numa pena permitida no Brasil. Exemplo, o cara foi condenado a pena de morte nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos pede extradição dele, o cara está aqui no Brasil. O Brasil fala, tudo bem, eu extradito, mas você não pode condenar ele a pena de morte, porque no Brasil a pena de morte é só no caso de guerra. Entendeu a ideia? E aí tem que transformar a pena numa pena permitida no Brasil. No máximo, no Brasil é permitido o quê? 30 anos de reclusão, regime fechado. Então, no máximo, é isso que ele vai ter. Beleza isso aqui? 4 princípiozinhos tops
que podem cair no contexto da questão, então pode cair um caso concreto, para você analisar se cabe extradição ou não, então tem que estar preenchendo os requisitos. Ou pode cair o nome, que foi a questão que caiu para mim no TRT. A questão que caiu para mim no TRT era assinale alternativo que contém os princípios que regem extradição no Brasil. Era isso. E aí tinha vários nomes Strables lá e o princípio que era a resposta era a especialidade. Então você tinha que saber essa porra. A FCC, por exemplo, ela tem uma prática nos concursos de tribunal. Quando ela quer, ela não tem muita tendência de trabalhar doutrina. Mas numa prova de constitucional, por exemplo, se você tem umas 10 questões, geralmente uma é doutrinária. Pelo menos uma. Coloca o resto lá do texto, caso concreto, e uma doutrinazinha lá para você saber. Então sempre tem umazinha lá. Tá? Cuidado com essa questão. Agora vemos duas perguntinhas aqui para a gente fechar a extradição. Uma é a que a colega fez aqui. Lembra do caso do brasileiro, super gente fina, super legal, que foi, né, injustamente condenado à pena de morte na Indonésia só porque levou umas drogas para lá? Né? Lembra dele? Pronto. A pergunta é, se um brasileiro for preso em outro país, ele pode ser condenado à pena de morte em outro país? Sim ou não? Não, no fato dele ter ido, né? E aí, pode ou não? Pode. Gente, é lógico que pode, tá? Porque se você cometer um crime no outro país, você se sujeita à lei do outro país. Não é caso de extradição. Então, na época, a família ficou assim, pede extradição dele. Para quem vai pedir extradição dele? Não é extradição isso. É diferente de se ele tivesse vindo para cá. Se ele tivesse vindo para cá, aí o Brasil não extraditaria. Teria a pena aqui, né? Exatamente. Então, foi lá, traficou, cometeu crime lá, fugiu para o Brasil, aí eu tenho extradição. Agora, foi lá, cometeu crime lá e é bizonho, foi preso? Não tem extradição, vai se fuder lá. E aí pode ser condenado à pena de morte? Lógico que pode, se o país tem. Nos Estados Unidos tem um monte de brasileiro no corredor da morte, na Indonésia tem... Aquele foi um, depois, um mês depois teve outro brasileiro. Pergunta se o brasileiro que levar droga para a Indonésia. Né? Não leva mais. Né? Leva outro país. 2 em um mês ali, né? Tá, então, cuidado, né? Teve até um pichador de São Paulo, já tinha pichado todos os prédios de São Paulo, não tinha mais graça. Aí ele falou, putz, acho que eu vou pichar as pirâmides do Egito. Aí tá lá pichando as pirâmides do Egito, selfie, ao vivo, Facebook, live, né? E aí, de repente, ele é preso. Aí ele fala, vou mandar eu pintar aqui e vou embora, né? Não, lá corta a patinha se for pego pichando. Pode cortar a patinha do cara? Lógico que pode, foi preso lá. Entendeu a ideia? Então, cometeu crime no exterior, sujeita-se a pena no exterior. Então, por exemplo, se eu for para aqueles países que as mulheres têm que usar roupa, tipo, Sim. e eu usar um shortinho, uma blusinha, tipo... Exatamente. Se você... É a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai para outro país. Você tem que ter pelo menos uma noção básica daquilo que é crime lá ou não é. Porque às vezes uma conduta que para nós aqui é super normal, lá não é. Aconteceu isso comigo nos Estados Unidos. Eu cheguei nos Estados Unidos, fiquei tão bestalhado, que era a minha primeira viagem internacional. E aí o que eu fiz? Saí tirando foto, igual um retardado, né? Tipo, brasileiro turistão, né? Olha o aeroporto, tapete, luz, olha que lindo. Quando eu vi, velho, pulou 2 seguranças em cima de mim, jogou no chão lá, já tirou minha câmera. Eu, sorry, I'm Brazilian guy, sorry. Tinha uma placona gigante, ó. Proibido tirar foto. O corredor todo cheio de placa. E eu tava tão idiota tirando foto que eu não via a porra das placas. E aí, beleza. Aí o cara pegou, ele entrou no meu celular, mandou apagar as fotos, apaguei as fotos e segui minha vida. Beleza. Mas isso aí é o mínimo que você tem que fazer. Você tem que conhecer. Pra quê? Pra não passar por isso aí. Beleza? Então, esse tema. Outra perguntinha, né? Essa aqui era dela, agora uma outra perguntinha que pode acontecer também. Olha só. Imaginemos um japonês lá do Japão que vai para os Estados Unidos, comete um crime nos Estados Unidos e foge para o Brasil. Entenderam a ideia aqui? Se os Estados Unidos pedir a extradição desse japonês, o Brasil pode extraditar o japonês para os Estados Unidos? Pode. Você viu que questão interessante? Existe um mito popular de que a extradição é para o país do cara, não tem nada a ver. A extradição é para o país onde o cara cometeu o crime.
Então foi isso que aconteceu com aquele Carlos Abadia, aquele traficante colombiano que mudou a cara, lembra? Que fez a cirurgia e mudou a cara? Então, ele era colombiano, tinha cometido crime em vários lugares do mundo, mas ele foi extraditado para os Estados Unidos e foi preso no Brasil. Então sim, você pode ser extraditado, vai depender da conveniência de política internacional ali. Beleza? Para fechar, uma outra questãozinha boa para ser cobrada também em prova. Você não pode confundir extradição com outros institutos. Então, ó, extradição é diferente de deportação. Questãozinha já caiu várias vezes em prova. Então, deportação é uma coisa, extradição é outra. Extradição é para punir criminosos. Então, eu extradito para outro país punir. Deportação não tem crime, só é uma irregularidade. Então, deportação, eu devolvo o cara para outro país porque ele está irregular no Brasil. Não cometeu crime, só está irregular. Tipo, entrou sem passaporte e tal, está sem visto de permanência, eu deporto. Tá? Então, deportação é para entrada irregular, não é crime. Tá? Então, deportação é diferente de extradição. Extradição também é diferente de expulsão. Um dia apareceu a seguinte questão na prova. Existe expulsão no Brasil, sim ou não? Eu já ia colocar não. Se eu soubesse o que era, eu até respondia. Né? O que é expulsão? Expulsão é quando um estrangeiro ele comete algum ato nocivo ao interesse nacional. E aí o Brasil expulsa ele. Existe? Sim, existe. E todo dia tem expulsão no Brasil, sabia? Vou dar um exemplo bem famoso na época do Lula. O Lula era presidente. Aí um repórter do New York Times fez uma entrevista com o Lula. E aí quando ele publicou a entrevista, acho que foi do New York Times, tá, gente? Me perdoa se o jornal, mas é um desses jornal foda americano. O Washington Post, sei lá, do Super-Homem, não sei qual é. Aí a reportagem lá era assim, ó, o presidente bebum brasileiro. E aí o que aconteceu? O Lula na época expulsou ele. Óbvio. Como é que você vai num outro país, faz uma entrevista com o chefe de estado do país, chama o cara de bebum ofendendo um cara, e o cara continuou no Brasil. Olha que louco, né? Aí expulsou ele do Brasil. Né? Aí depois teve uma retratação internacional, porque você mexe com... gera crise diplomática, né? Aí teve retratação do governo estrangeiro, parará. No próprio jornal mesmo houve retratação. E aí o repórter voltou ao Brasil, pediu desculpa, trouxe uma caixa de uísque top, 35 anos, e aí ficou tudo por elas mesmas, tá? Resolveu o problema. Então, expulsão é quando um estrangeiro, presta atenção, hein? Quando um estrangeiro comete um ato nocivo ao interesse nacional aqui no Brasil. Tá? Aí depois você tem outro dispositivo chamado banimento. Banimento é diferente de extradição. Banimento é expulsão de brasileiro. Gente, brasileiro pode ser expulso do Brasil? Não, é pena proibida. Vimos na aula passada, inclusive. Não era para ser aparentemente não, era para você ter lembrado. Segundo a aula passada, né, banimento é pena proibida. Eu esperava isso de você. Então, banimento... Ó, aqui está uma questão massa de prova. Ó. Expulsão existe. Banimento não. Expulsão, eu expulso o estrangeiro. Banimento, eu expulso o brasileiro, entendeu? Então, banimento é pena proibida no Brasil. Banimento brasileiro nato. Qualquer brasileiro. Pode ser também um naturalizado? Também não. Eu não posso banir um brasileiro. Entendeu? Seria mais ou menos assim, o brasileiro comete um crime, eu falo assim, esse cometeu o crime, então você está expulso do Brasil. Isso é proibido, é pena proibida no Brasil. Qualquer brasileiro, tá? Quarto instituto que você não pode confundir com extradição. É um instituto chamado de entrega. Entrega de quê, Daniel? De pizza? Não. Entrega é um ato jurídico utilizado para tribunais penais internacionais. Então, quando o Brasil entrega um brasileiro para ser julgado num tribunal penal internacional, o ato jurídico chama-se entrega. Então, olha que questão boa de prova. O cara contar a historinha para você dizendo que o brasileiro foi extraditado para o Tribunal Penal Internacional. Já errou.
Não tem extradição para tribunal, extradição é para país. E entrega é para tribunal. Entenderam aqui? Entrega é o nome do ato jurídico, tá? Beleza? Então, por favor, não confunda a extradição com esses 4 institutos jurídicos aí. Entrega pode ter. Ó, brasileiro não. Entrega pode ter, por causa do parágrafo 4º do artigo 5º, que diz que o Brasil se submete à jurisdição Tribunal Penal Internacional. Então, entrega, ela é praticável sim no Brasil. Tá? Nunca tivemos nenhum brasileiro entregue ao TPI na vigência de 88, né? Mas, quem quiser se voluntariar, beleza? Pra dar um exemplo. Vai ter um exemplo tipo intervenção, por exemplo. Agora a gente tem exemplos. Pela primeira vez na história desse país, nós temos intervenção federal. Agora, tu imagina, desde a Constituição de 88 nunca teve intervenção no Brasil. Agora tem a primeira. Então, você já tem um exemplozinho de aula bem legal. É massa dar aula de intervenção agora. Até porque o Temer fez altas cagadas, assim, no processo, né, jurídico. Não é que ele fez altas cagadas, é porque o Temer é um grande constitucionalista, né? Um dos primeiros constitucionalistas do Brasil. Ele é professor, né? Sim, ele é professor da USP, pô. O cara é foda. Como constitucionalista. E aí, uma coisa é você ser foda como constitucionalista, outra coisa é você ser gente fina, legal, né, ético. E aí ele cometeu umas cagadas que a comunidade jurídica desceu a lenha nele. Ele cometeu umas cagadas assim no processo. Mas enfim, isso aí a gente trabalha quando eu falar para vocês de intervenção. Beleza? Matamos a extradição. Veja que extradição é um tema que tem bastante detalhe, tá? Nossa, gente, são só 2 linhas. A maioria das pessoas parariam ali, né? Parariam ali nos 2 incisos, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Vejam, uma boa parte dos alunos que nós temos hoje aqui na turma de Carreiras Tribunais são alunos, por exemplo, da falecida VUNESP, que fizeram o TJ de São Paulo e se arrebentaram e continuaram. E aí você vai para um outro nível de prova agora, né? Um outro nível. Você vai para um TRT da vida, para um TRE, para um TRF, você vai realmente para um outro nível de prova, tá? Onde vai te exigir alguns raciocínios maiores aí. Nós vamos falar agora de um outro dispositivo do artigo 5º, que é o chamado devido processo legal. Devido processo legal. O devido processo legal, ele é um princípio que rege aí as nossas vidas, que está previsto no artigo 5º, e é um princípio super importante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, e ele está previsto aí no inciso 54. Então, o inciso 54 diz assim: ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Então, o devido processo legal é exatamente o momento ideal, o momento oportuno para que as pessoas possam se defender contra qualquer tipo de restrição de direitos. Então, devido processo legal é exatamente o procedimento para você exercer outros direitos. Então, todo procedimento no Brasil, seja judicial, seja administrativo, você vai ter devido processo legal, tá? Então, ele é aplicável tanto judicial quanto administrativo. E esse princípio, ele acaba trazendo outros, ele dá fundamentação, ele dá guarida para outros princípios que são super importantes aí para a sua prova. Um primeiro princípio que geralmente deriva do devido processo legal e que é importante para a prova é o chamado princípio do contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. Ampla defesa. Então, esse é um dos grandes motivos de termos um devido processo legal, para que as pessoas possam exercer o contraditório e ampla defesa, que está previsto aí no inciso 55. Então, se você acompanhar comigo, o inciso 55 diz: aos litigantes, litigante, gente, é quem está em litígio, quem está brigando, tá? Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Tá? Então, se você tem litígio, se você tem briga, tem que ser assegurado o contraditório e ampla defesa. Tá? Veja, primeira coisa que ele coloca é que contraditório e ampla defesa tem tanto em processo judicial quanto em processo administrativo. Qualquer processo que vise no seu fim restringir direitos,
vai ter contraditório e ampla defesa. Então, contraditório, direito de contradizer. Ó, foi ela que matou. Não, não fui eu. Contraditório. Ampla defesa é usar todos os meios e recursos admitidos em direito. Então, aonde você estava então? Eu estava nos Estados Unidos, não tinha como eu matar ela. Ampla defesa. Tá? Então, todo procedimento judicial e administrativo, em regra, tem contraditório e ampla defesa. Aí isso é muito bom em prova, porque eles adoram colocar assim. O contraditório e ampla defesa só é garantido em processo judicial. Errado, porque é no judicial e administrativo. Ou então, contraditório e ampla defesa só existe no processo criminal. Errado. Processo civil tem contraditório e ampla defesa. Processo trabalhista tem contraditório e ampla defesa. Tudo tem contraditório e ampla defesa. Ok? Todos têm contraditório e ampla defesa. Então, tem que ter bastante cuidado com essa dinâmica aqui, que ela é super importante para a sua prova. Só que tem uma exceção. Ele fala que ocorre em processo judicial ou administrativo. Mas existem algumas situações que trazem exceções ao princípio do contraditório e ampla defesa. Vou mencionar duas aqui, que são as duas mais cobradas em prova. Primeira exceção, ou seja, primeiro tipo de procedimento que não tem contraditório e ampla defesa. Ele é um procedimento, mas não tem contraditório e ampla defesa. Esse é o mais cobrado em prova, tá? Inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa. Ele não possui contraditório para defesa. E por que ele não tem contraditório para defesa? Porque o inquérito policial, ele não tem como fim restringir direitos, ele é só uma investigação. Ele é o começo. E ele é dispensável, tipo, vocês vão ter aula de processo penal ao longo do curso aqui, porque o nosso curso abarca todas as carreiras de tribunais, né? A gente deu um puta gás agora para o TRT, para vocês conseguirem fazer a prova. Tanto que a gente está tendo aula aqui, para a galera que está em casa, talvez não tenha essa noção, né? Mas a gente está tendo aula sábado, domingo, e nessa semana a gente vai ter ainda uma aula que vai ser um corujão, que vai ser uma coisa ultra mega power especial para essa prova. Depois a gente até vai ter um corujão, se preparem. Agora que a gente vai ver mesmo. Sexta-feira a gente vai ter um corujão. A gente vai ter aí 3 sexta-feiras, vai ser umas 2 ou 3 com corujão aí, a gente com aula depois das 10. Véio. Olha que louco. Pra gente conseguir bater o edital TRT 15 antes da prova aí. Depois vai. E no outro dia, cedo aqui, pode até sair, mas no outro dia revisando questões, senão não passa, tá? Senão não vai. Inquérito policial não tem contraditório para defesa, tá? Segunda exceção, sindicância investigativa. Cuidado aqui, tá? Sindicância investigativa. A sindicância investigativa, gente, não é qualquer sindicância, né? Olha aí, ó, o colega aqui, não vou nem mostrar o rosto dele aqui, depois eu trago ele aqui, né, vai participar, mas como sindicante ou como sindicado? Como sindicante. Sindicante? Então esse é top, isso aí eu participei de algumas também. O foda é quando você é sindicado. O que é sindicância investigativa? A sindicância investigativa é um tipo de procedimento administrativo disciplinar que visa apurar irregularidade na administração pública. Eu vou pegar um exemplo hipotético, assim, sei lá, um exemplo que vem na minha cabeça. Vamos imaginar que todo dia some algumas folhas de papel da máquina de impressora lá do estabelecimento do TRT lá. Todo dia some um pouquinho de papel. Todo dia some um pouquinho de papel. E aí o órgão começa a olhar aquilo e falando assim, velho, tá faltando papel aqui, velho, alguém tá levando para casa. Só que olha só, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei quem está levando, né, inocentemente o papel, porque acho que é pouco. Eu não sei se está sendo usado. Eu não sei se a impressora imprimiu demais, eu não sei. Então eu tenho, olha só, eu tenho um fato, mas eu não tenho um acusado. Se eu não tenho acusado, eu não posso instaurar uma sindicância acusatória. Aí eu instauro uma sindicância investigativa. Então a sindicância investigativa, eu fiz isso várias vezes. Sindicância investigativa, ela é ótima para quando some coisa em departamento. Eu não sei qual que vocês vão fazer lá. É o quê? Acidente de viatura? Não. Foi um incidente lá entre 2 pessoas. Tem 2 pessoas? Você não sabe quem que é? Pois é. Mas eu fazia muito sindicância investigativa quando tinha acidente de viatura, no DEPEN. Então, tipo, batia a viatura, cara, sindicância investigativa. Por quê? Eu não sei se tem culpado, eu não sei se a pista estava molhada, eu não sei. Então, a sindicância investigativa não tem um acusado.
Inquérito policial, eu não tenho um acusado, eu tenho uma suspeita. Quando é investigação, então, não tem contraditório pela defesa. Agora, tem um detalhe aqui muito legal que pode cair na sua prova sobre inquérito policial. É que o inquérito policial não tem contraditório pela defesa, mas o Estatuto da OAB foi emendado, ele foi alterado, e ele passou a prever a possibilidade do advogado participar, ter direito de participar do interrogatório do preso dentro da delegacia. Se o delegado impedir o acesso do advogado nesse interrogatório, isso pode gerar nulidade absoluta do feito. E o advogado pode, inclusive, fazer petição. Veja, esse tema, ele pode cair na sua prova aqui, e ele pode cair na sua prova, por exemplo, em funções essenciais da justiça da advocacia. Que é exatamente o acesso do advogado na hora do interrogatório do preso lá. E mesmo com isso, com essa possibilidade de nulidade, que tem que facultar o acesso do advogado, mesmo assim, inquérito policial ainda continua sendo uma exceção do princípio contraditório para a defesa. Tá? E a sindicância investigativa, cuidado, se for sindicância acusatória, tem que ter contraditório para a defesa. Por quê? Porque eu estou tendo um acusado. Se eu tenho um acusado, ele tem direito de se defender. PAD, procedimento administrativo disciplinar. Você já viram 8.112, você viu que tem esse fracionamento, né? Você tem lá, se é até 30 dias sindicância, se é mais de 30 dias, PAD. Eu acho que era isso, eu não lembro se é mais ou menos, mas é mais assim. Então, o PAD tem que ter contraditório para a defesa. E aí tem uma súmula vinculante do STF muito boa para cair na tua prova, que diz que no PAD, procedimento administrativo disciplinar, o contraditório pela defesa não precisa ser feito por meio de um advogado. Ou seja, ele não precisa ter defesa técnica. Entendeu? Então, se a defesa do PAD, procedimento administrativo disciplinar, não for feito por um advogado, isso não gerará nulidade. Tem que ter defesa, mas ela não precisa ser feita por um advogado. O que eu fazia quando eu presidia minhas sindicâncias lá, meus PADs? Eu olhava para o servidor e falava, você quer constituir um advogado? O servidor emitido sabe tudo, né? O servidor público, ele sempre acha que sabe toda a lei. Aí ele falava assim, não, eu me defendo, vai se ferrar. Aí o que eu fazia? Para não gerar nulidade, eu nomeava um outro servidor como defensor dativo. Não sei como é que vocês fazem lá, mas eu fazia isso. Aparecia no corredor lá, eu falei, você, defensor dativo, cai pra cá. Ninguém ficava puto. Quando eu entrava na sala, eu estava interrogando alguém lá, ninguém nem saía na porta. O cara ficava querendo ir no banheiro, ficava preso lá. Para não sair, porque se saísse, defensor dativo. Ah, não posso, sindicância então para você. Ah, não, eu tô indo. Esse já tinha... A corregedoria em órgão público é um puta de uma função poderosa, assim. Né? Se você não fizer muita questão de ter amigos, esse é um caminho legal. Né? Você fala assim, não, eu gosto de fazer um trabalho certo, eu gosto de fazer um trabalho correto, a corregedoria é sempre um trabalho muito legal e todo órgão público tem. Todo órgão público tem. Né? É um trabalho mais idealista, né? Mais ideológico, assim, para quem quer ver, né? Para quem quer evitar desperdício de papéis, essas coisas assim. Né? Gente, existem várias súmulas vinculantes que falam sobre contraditória para defesa, eu coloquei no materialzinho de vocês. Por favor, depois vocês leiam elas, tá? Tá bem no quadradinho aí. Tem várias súmulas vinculantes que eu coloquei, inclusive sobre a exigência de depósito prévio para fazer recurso. Tá, gente? Que isso aí é muito top para cair em prova, mas aí eu peço que vocês depois leiam aí com mais tranquilidade, tá? Oi? Não pode ter exigência de depósito, exatamente. Exatamente para não impedir o contraditório para a defesa. Tá? Depois, um outro princípio que também decorre do devido processo legal, e que também é legal para a sua prova, é a proibição de provas ilícitas. Proibição de provas ilícitas. A proibição de provas ilícitas, ela aparece aí no artigo 5º, inciso 76. 76, 56, tá? 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos.
Veja, a Constituição, ela simplesmente proíbe que uma prova ilícita seja admitida dentro do processo. É isso que ela faz. É inadmissível no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ok? Esse tema, a forma como a Constituição trouxe essa proibição, você consegue perceber que ela não tem nenhuma exceção. Tipo assim, é simplesmente inadmissível. Isso foi tirado de uma teoria norte-americana chamada Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Estava assistindo agora uma série lá do Design Survival e o advogado sustentou a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada no meio da audiência. Muito legal. Então, Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. O que essa teoria diz? Se a árvore é envenenada, então os frutos também são. Por isso que é inadmissível prova ilícita no Brasil. O problema é que essa teoria, da forma como ela foi idealizada, ela gera muito problema para o judiciário brasileiro. Por quê? Porque tu imagina a seguinte situação, o cara tá lá, faz um processo durante 20 anos, aí chega no último dia, alguém descobre que tem uma prova ilícita lá no início. E aí tu perde todos os 20 anos de trabalho? Entendeu o problema? E aí o STF então passou a adotar essa teoria de uma forma mais equilibrada, com mais parcimônia. De forma que o que eu vou falar agora e a forma como eu vou falar é exatamente uma questão de prova, tá? Então, guardem. A existência de provas ilícitas no processo não geram a sua imediata anulação. Então, o que passou a se entender? Se encontrar uma prova ilícita no processo, eu não vou anular esse processo. Eu vou tirar a prova ilícita, vou jogar ela fora e vou ver se o processo se mantém em pé com base nas outras provas. Se ele se mantiver em pé, eu continuo com o processo. Exemplo, Lava Jato. Juiz Sérgio Moro, que é um juiz de primeiro grau, ouviu conversa do presidente da República com Lula. O presidente da República tem prerrogativa de foro. Se ele tem prerrogativa de foro, então o juiz de primeiro grau não tem competência para ouvir a conversa dele. Ok? Se não tem competência para ouvir a conversa dele, prova ilegal. O que o Moro fez? Já que essa prova é ilegal mesmo, veja, prova ilícita. Quando o STF analisou, ele pegou aquelas provas da conversa e jogou fora. Acabou. O processo se manteve íntegro? Sim. E manteve normal? Normal. Seguiu. E o Lula está na cadeia e todo o resto da galera está na cadeia. Então, a existência de uma prova ilícita não gera a nulidade de todo o processo. Beleza? Você só tira a prova e joga fora. Uma outra questão. É possível se admitir uma prova ilícita no Brasil? É possível se admitir uma prova ilícita no Brasil? Sim, se ela for a única prova e ela é uma prova de legítima defesa. Se você produzir uma prova ilícita em legítima defesa, ela poderá ser admitida no direito brasileiro. Tá? São questõezinhas também que já caíram em prova. Tudo que eu estou falando aqui, além do texto constitucional ser importante, aí esses comentários também são importantes porque eles vão te dando uma visão de diversas questões que já foram cobradas em prova, tá? Mas nunca deixem de ler o texto puro, porque o texto puro, ele traz a maior probabilidade das questões em sua prova. Tanto que a gente fez já questões aqui no nosso Revisando Questões, e vamos ter outra aí, e tipo, cara, é o que cai é exatamente isso aí. Mas trouxe questão de juiz que era mesmo. Sim, texto puro. Né? Não tem por onde fugir. Às vezes a gente fica querendo, como a gente não consegue passar, a gente fica querendo que realmente o concurso seja algo muito foda. Aí você fica, não, mas eu acho que o que eu estou estudando não é o suficiente. Não, se você está estudando é o suficiente. Com certeza. Ele não será o suficiente se você não estudar. Ou se tu estudar de qualquer jeito, porque estudar de qualquer jeito e não estudar é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu não estou focado na hora que eu estou estudando, eu não estou estudando com eficiência, aí não retém. Tipo, é como se tivesse... O seu cérebro vai entender assim, quando você está estudando e a cabeça está viajando. O seu cérebro entende que você está lendo o seguinte. Blá, 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 blá. Ele entende um monte de blá. Aí depois você fala, porra, mas eu estudei 12 horas, mas tua cabeça estava onde? Né? Blá, blá, blá. Eu falo para minha equipe. Ai, minha cabeça... Quando eu chego... Tem sempre alguém que traz assim na minha equipe. Ai, quando eu chego em casa, a minha cabeça não sai daqui do instituto. Eu fico só pensando no instituto. Eu falo assim, não, eu não quero isso. Eu quero que quando você esteja aqui no instituto, a sua cabeça esteja no instituto. E quando você esteja em casa, a sua cabeça esteja em casa.
Porque se sua cabeça, quando você chega em casa e está no instituto, provavelmente na hora que você está no instituto, sua cabeça está onde? Em casa. Você entendeu a ideia? É a mesma lógica, é o mal do século. Exatamente. É o mal do século. Então, aí o cara faz o seguinte, ele senta para estudar, aí ele fica pensando assim, ai, mas e minha família? Ai, mas e o meu filho? Eu preciso brincar com meu filho. Ai, mas eu tenho que fazer isso. Ai, eu tenho que pagar a dívida. A cabeça não está no estudo. Está lá? Então faça o contrário. Quando você está para estudar, coloca a cabeça no estudo. Aí quando você estiver com a sua esposa, coloca a tua cabeça na tua esposa. E quando você estiver com o teu filho, coloca a tua cabeça no teu filho. Ou seja, esteja presente para tudo aquilo que você está fazendo e você vai diminuir 50% do estresse que você tem hoje na sua vida. É incrível isso. Está presente. Tá? Então muito cuidado com isso aqui. Outro princípio, esse princípio é muito bom. Quando eu falar de administração pública, eu vou falar dele novamente, tá? Mas a FCC adora. Princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Eu costumo dizer que esses dois princípios são irmãos siameses. Tem até um livro de 500 páginas que diz qual que é a diferença entre proporcionalidade e razoabilidade. Eu não acho que seja necessário você ler ele. Né? Se você quiser saber a diferença, porque a diferença foda-se. Porque a questão é a seguinte, se eles são irmãos siameses, eles sempre vão aparecer juntos. E eles significam o quê? Eles são um limitador ao poder estatal. Por que ele é um limitador ao poder estatal? Toda vez que o Estado age, o Estado tem que agir com proporcionalidade e razoabilidade. Uma questão que já caiu na prova, eles colocaram assim, ó, assinale a alternativa que contém o único princípio implícito do artigo 5º. Resposta, proporcionalidade e razoabilidade. Era o único daquela lista que estava na questão, né? Então ele é um dos princípios implícitos. Não tem inciso para ele. Ele decorre da interpretação do devido processo legal. Então, proporcionalidade e razoabilidade. Para você entender esses dois princípios, você sempre vai lembrar de duas palavras. Necessidade e adequação. Para algo ser proporcional e razoável, aquele algo tem que ser necessário e tem que estar adequado à situação. Tá? Então, como é que funciona isso? Vamos imaginar uma blitz policial. E aí um carro vem em alta velocidade, o policial manda o cara entrar e aí o carro passa pelos cones. O policial novinho saca a arma e desfere vários disparos de arma de fogo no carro. O carro perde o controle para o muro e o policial comemora. Yes, pegamos esse vagabundo. Quando chega lá, são duas crianças sentadas e mortas no banco da frente. Ok? Tipo, por que elas passaram pela blitz correndo? Porque eram duas crianças e elas não tinham carteira de habilitação. Na hora que chegar na frente do juiz, o juiz vai falar assim, olha, é isso mesmo que se faz. Toda vez que tiver duas crianças dirigindo um carro, você mata. É isso que o juiz vai falar? Não. Então a pergunta que o juiz vai fazer é, vem cá, era necessário agir dessa forma? A medida adotada pelo Estado foi adequada à situação, entendeu? É isso que tem que fazer. Então, necessidade e adequação. Toda vez que algo for proporcional e razoável, ela tem que ser realmente, a situação tem que ser necessária e ela tem que estar adequada à situação. Beleza isso aqui? Questãozinha bem top para a sua prova. Posso avançar? Mais dispositivos relacionados aí ao princípio do devido processo legal. Princípio do juiz natural. Princípio muito legal, praticamente toda matéria processual você vai estudar o princípio do juiz natural, tá? E aqui nós vamos ver rapidamente o princípio do juiz natural no inciso 53. Inciso 53 diz, ninguém será processado senão pela autoridade competente. Ninguém será processado senão pela autoridade competente. Princípio do juiz natural. Todo mundo tem o direito constitucionalmente garantido de ser processado pela autoridade competente. Ou seja, se eu tenho uma ação trabalhista, quem tem que processar a minha ação trabalhista é o juiz trabalhista. Não o juiz penal, o juiz civil. Porque se você foge dessa regra, você produz aquela circunstância de tribunal de exceção ou juiz de exceção que nós vimos na aula passada. Tá? Então, direito de ser julgado pelo juiz
competente, o juiz natural da causa. Ok? Mais um princípio, esse princípio que está sendo ultimamente o carro-chefe do discurso dentro do Supremo Tribunal Federal, princípio da presunção de inocência. Presunção de inocência. Presunção de inocência é um dos grandes pilares da segurança jurídica brasileira e que agora está sendo debatida insistentemente aí pelo Supremo Tribunal Federal. Está previsto aí no inciso 57. O inciso 57 diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Significa dizer que no Brasil ninguém pode ser considerado culpado antes que o processo termine. É isso que ele quer dizer. Ok? É isso que ele quer dizer. O que o STF fez com esse princípio? Sob o argumento de que nenhum direito fundamental é absoluto, então o STF acabou restringindo a interpretação desse princípio. E aí passou a entender que o início do cumprimento de pena antes do trânsito em julgado não ofende a presunção de inocência. Entenderam aqui? Discurso, inclusive, que foi convalidado no processo do Lula, que foi o último processo discutido pelo Pleno, que foi quase empatado, foi 7-6, ou 6-5, com uma ministra indo a favor da prisão do Lula, mesmo sendo contra a aplicação dessa restrição do princípio. O que demonstrou com muita clareza o viés político da decisão. Né? Só que assim, eu como constitucionalista, eu sempre penso em mim. E se um dia eu precisar dessa porra, eu quero ser preso antes ou não? Ah, não, eu sou a favor da prisão de segunda instância. Beleza, atropela alguém indo para o trabalho. Você atropela alguém indo para o trabalho. E aí você é condenado por homicídio. E aí? Você quer realmente começar a cumprir a pena antes do trânsito julgado ou você quer ter o direito de contraditória para a defesa? Só que a gente nunca acha que isso vai nos atingir, entendeu? Né? Ou então outro exemplo, você é pai, mãe, você chega em casa e tem um cara estuprando seu bebê. Você vai fazer o quê? Você vai olhar e falar assim, não posso matar porque vai que não é que eu sou preso antes. Você vai fazer isso? Não, filho. O que você faz? Mata, filho. É exato. Se você falar outra coisa diferente disso, é que você não é mãe. Mas é o natural. Agora, o cara é bandido que faz isso? Tipo assim, você matou uma pessoa que está matando alguém que você gosta. Você é bandido por isso, entendeu? Só que quando é o Lula, não. O Lula é bandido, ele tem que ser. O problema é que a regra foi flexibilizada, não foi para o Lula, gente. Não foi para os políticos. A regra foi flexibilizada para todos. Entenderam a ideia aqui? Então, partindo dessa lógica, para o STF hoje, o cara não precisa chegar no trânsito em julgado para ser punido. O que ofende diretamente o princípio da presunção de inocência. Entenderam a ideia aqui? Sim, básico, né? Tipo, você tá preso, você tá preso, né? Tipo... Então, se você ficasse preso provisoriamente, era uma coisa, mas não é pena. Então você começa a ser punido. Porque ele pode chegar lá na frente, depois, quando o trânsito está julgado, ser absolvido. E aí, não, mas eu já fui punido. Entendeu a incongruência que se cria? Então, foi essa incongruência gerou essa decisão e o que cai na prova hoje. Né? Então, o que cai na prova hoje é que, se a decisão já for de segundo grau, não precisa esperar o trânsito em julgado para iniciar a execução da pena. Flexibilização total do princípio da presunção de inocência. Tá? Tema super importante, que pode cair como caso concreto, então a FCC gosta de fazer isso. Joga lá a historinha do caso concreto e pergunta para você, e aí, pode iniciar a execução da pena, não pode? Então, para iniciar a execução da pena, não é ficar preso, tá, gente? É iniciar a pena. Então tem que ser prisão-pena, não prisão processual. Prisão em flagrante, o cara não está condenado, ele foi preso em flagrante. Ou prisão preventiva e tal. Prisão-pena, não precisa mais esperar o trânsito julgado. Flexibilização total desse princípio aqui. Tema, inclusive, que eu vou abordar semana que vem no Congresso Jurídico em Osório, lá no Rio Grande do Sul, que é um momento mais propício para a gente fazer debates mais aprofundados. Mas é um tema que eu vou trabalhar. Exatamente esse tema aí. Se tiver aluno do Rio Grande do Sul e quiser comparecer lá, vai ser muito bem-vindo.
Beleza? Então, cuidado. Agora, cuidado, hein? Que na tua prova ele pode cobrar a literalidade do texto. Se ele cobrar a literalidade do texto constitucional, é o que está aí. Tá? É o que está aí. Beleza? Mais um princípio aqui legal, traz umas questões boas também. Também deriva do devido processo legal. Olha como é que esse princípio é poderoso, né? Direito ao silêncio. Direito ao silêncio. Isso aí eu faço uma referência com a quinta emenda lá do... Quem vê filme americano sempre vê. Você tem o direito de ficar calado, qualquer coisa que você falar. Eu foco a quinta emenda, não vou falar nada. Isso aí é uma coisa muito engraçada, né? Porque às vezes a pessoa não sabe que isso no Brasil também existe. Pois é. Inciso 63. O inciso 63 diz assim: o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Então, o preso tem direito a permanecer calado. A grande questão é, olha a questão que vem na prova. O cara, ele é convocado para testemunhar no processo. E aí, ele chega lá e levanta a ideia de que ele tem direito ao silêncio. Se o cara é convocado como testemunha, ele tem direito ao silêncio, sim ou não? Não, porque testemunha tem o dever de falar a verdade. O acusado tem o direito de não falar. Tá? Então, direito ao silêncio não se aplica à testemunha, apenas ao acusado. Cuidado com isso aqui em prova. Porque às vezes a prova faz uma jogadinha lá de questão e você não percebe e ela te leva para o buraco lá sem você perceber. Tá? Muito cuidado com isso aqui. Beleza? Show de bola? E aí tem outras regrinhas aqui que eu vou passar meio en passant mesmo, tipo, vamos dar uma olhada, porque não tem muito o que se falar, mas eu vou fazer questão aqui de dar uma lidinha com vocês. Então, inciso 58, ele fala aí do civilmente identificado, né? Então, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, civilmente identificado é aquele que tem RG. O cara chega, é preso. Se mostrar o RG, ele não pode ser identificado criminalmente na delegacia. Por quê? Porque ele já se identificou civilmente. Tá? Quando ele coloca aqui salvo nas exceções previstas em lei, imagina que o cara é preso e ele responde a 20 processos por falsidade documental. Tu vai acreditar na identidade do cara? Não, então vou fichar ele criminalmente. Ou então, o cara é preso, tipo eu, sou preso, e aí eu mostro minha identidade quando eu tinha 1 ano de idade. O cara vai olhar e falar assim, não sei se é você não. Aí pode também. Então tem algumas situações na lei que mesmo o cara sendo identificado civilmente, ele pode ser identificado criminalmente, tá? Depois ele traz aqui também, inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, tá? Então, será admitida ação penal privada quando a ação penal for pública, porque quem move a ação penal pública é o MP, Ministério Público. Se o Ministério Público não mover essa ação penal pública no prazo, o próprio ofendido pode mover uma ação penal privada subsidiária da pública. Entenderam a ideia? E aí depois o Ministério Público pode pegar essa ação. Isso vocês vão ver melhor aí quando vocês estudarem processo penal. Tá? Que é o TRF e tal, alguns TRFs aí caem. Depois nós temos... a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Então, ato processual é público. Audiência pública? Processo público? Mas a lei pode restringir o acesso. Então, por exemplo, imagina uma audiência de estupro de uma criança. Posso restringir o acesso? Posso. Para preservar a intimidade, interesse social, né, ou segurança pública. Então, você pode restringir, não é um direito absoluto. Depois ele vai trazer aqui algumas regrinhas relacionadas à prisão, tá? Então, ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita ou fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definido em lei. Então, prisão no Brasil, legal, constitucional, são algumas. Ou ela é em flagrante delito, e aí qualquer do povo pode fazer e a polícia deve fazer. Prisão determinada pelo juiz, que aí você tem prisão por crime ou prisão civil, que nós vamos ler daqui a pouco aqui a hipótese. E você tem a prisão militar, que pode ser na esfera administrativa,
porque o regime militar é um regime mais rigoroso, né? Quem quiser saber como é que é uma prisão administrativa, converse com um colega, já foi preso várias vezes, você vê pela lata dele, né, que já foi preso várias vezes, né? Ou a prisão determinada num julgamento, num processo penal militar também, que é uma prisão militar diferente, porque é um processo diferente. São as prisões que nós temos no Brasil aí. Depois de 62, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Escrevam, guardem, é vedada a incomunicabilidade do preso no Brasil. Não sei se vocês sacaram o que o Lula está tentando fazer. Ele está promovendo várias visitas e as visitas estão sendo impedidas de acessá-lo lá na delegacia da Polícia Federal. O que ele vai fazer com isso aqui? Topíssima estratégia dos advogados. Que estratégia foda, né? Vão dizer que ele está se tornando incomunicável. A Constituição diz que é vedada a incomunicabilidade do preso no Brasil. Tá? Então, mas... Assim, eles não estão proibindo a ida do advogado. Eles estão proibindo a ida das pessoas. Exatamente. Por isso que ele coloca aqui, ó. A prisão de qualquer pessoa, local onde se encontra, será comunicado imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Ele indicou o Brasil todo. Aí que tá. Por isso que é uma puta tese de defesa. O povo brasileiro. Não, o povo não vai entrar, mas as pessoas que já foram lá. Então, assim, a puta tese de defesa que você pode argumentar aqui depois, eu vou falar assim, ó, o cara está incomunicável. Ele não está incomunicável. Existem razões para isso. Mas a estratégia que os caras montaram foi top. E até prêmio Nobel da Paz foi impedido de entrar. Tipo, você vê como o negócio está indo para um nível animal, que é o que os caras podem fazer para tentar defender, né? Não tem muito o que fazer ali no caso do Lula, né? A não ser essa defesa mais de natureza política, mais humanista. Mas é uma puta estratégia. Por quê? Porque é vedado em comunicabilidade. Tá? Cuidado com isso aí. O preso será informado de seus direitos, entre os quais podem ser calados, já lemos. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial. Isso é muito legal, que às vezes a questão traz uma historinha lá falando assim, o preso não precisa informar para resguardar a sua segurança e da sua família. Não, é direito do preso. Quem foi que prendeu? Direito à identificação. Quem foi que interrogou? Eu tenho direito à identificação. Né? Previsão constitucional. Tá? Inciso 65, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E aí, complementado pela 66, ninguém será levado à prisão nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com sem fiança. Então, quando isso aqui cai em prova, cai na literalidade. Se você tiver aula de processo penal, na aula de processo penal você vai ver isso aqui dentro do contexto que se pergunta, tá? E aí, para a gente fechar essa parte aqui, o 67, que é uma ótima questão de prova, não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então, nós temos aqui a prisão civil por dívida. Então, no Brasil, admite-se prisão civil por dívida. Tá? Veja, prisão civil por dívida não é um crime. O cara cometeu um ilícito de natureza civil. Quais são as hipóteses de prisão civil por dívida que a Constituição prevê? Devedor de pensão alimentícia e o depositário infiel. Essas duas hipóteses estão aí na Constituição, acabamos de ler. Está aí, não mudou. Entretanto, o STF, ao interpretar o Pacto de São José de Costa Rica, que é um tratado internacional de direitos humanos, entendeu que o Brasil precisava se adequar a esse pacto. E, portanto, passou a proibir a prisão depositária infiel. E editou, inclusive, súmula vinculante sobre o tema. Então, no Brasil, o depositário infiel não pode ser preso. Tá? Existe prisão civil por dívida? Sim. Quem pode ser preso por dívida no Brasil? Devedor de pensão alimentícia. Aqui você tem que ter um cuidado. A Constituição não foi alterada, ela continua trazendo a hipótese da prisão depositária infiel. Entendeu que sacanagem? Tá, e por que, Daniel, você não pode? Porque o Congresso é uma lorpa, né, como diria minha esposa. O Congresso é letárgico, o Congresso não funciona. O Congresso podia muito bem, se não quer prender, muda a Constituição que acaba com isso aí. Né? Acabou, está resolvido o problema. Mas como o Congresso não quer ajudar os concurseiros, então você tem essas duas possibilidades. Você tem um texto constitucional que continua vivo aí, e você tem
Na prática, a interpretação do STF em vigor, através de uma súmula do STF, súmula vinculante, que vincula toda a administração pública, vincula todo o poder judiciário. Então, não pode desobedecer ela. Tá? Só o legislativo que não está vinculado a ela. Então, depositário infiel não pode ser preso. Já te passo a palavra. A FCC é uma banca que não entra em polêmica. Dificilmente ela vai entrar em polêmica. Então, ela é uma banca que, quando traz essa questão em prova, ela simplesmente coloca lá, a cenário alternativo que contém uma hipótese de prisão civil admitida no Brasil. Ela não menciona do depositário infiel, ela só coloca a opção da pessoa alimentícia, para não ter problema. Então, uma banca que dificilmente vai te colocar em saia justa, para você ficar assim, ai meu Deus, vou assim ou vou assado? Ela não coloca você em saia justa, dificilmente. Tá? Então, todas as questões da FCC, elas são muito claras. Agora, se pegar um CESP da vida, aí você tem a chance do CESP fazer uma polêmicazinha. Porque o CESP já colocou, segundo o STF, segundo a Constituição, essa questão já caiu das duas formas. Tá? E aí, ó, para quem vai fazer de outras bancas, tipo a OCP, VUNESP, qualquer outro concurso de tribunal que se dê, Sesgran Rio, FGV, o padrão de questão é uma questão com menos possibilidade de recurso, uma questão mais voltada para aquilo que que não tem polêmica no Brasil. Excelente a pergunta da colega aqui. Daniel, o que é um depositário infiel? Imagina que você tem uma dívida. Para você pagar os seus estudos no Instituto Daniel Sena, você contraiu uma grande dívida. E aí você contraiu essa grande dívida e aí você não consegue pagar. Então, a sua dívida é executada. O oficial de justiça, então, vai na sua casa no processo de execução, chega lá, bate na sua porta. Quando chega lá, fala assim, olha, eu vim aqui para você pagar a dívida que você tem com o Instituto Daniel Sena. Aí você fala assim, mas eu não tenho como pagar, a única coisa que eu tenho são essas apostilas, né, e esses livros aqui, porque tudo que eu tenho na minha vida é isso aqui para estudar para o concurso. O oficial de justiça, que também estudou para o concurso, fica compadecido da sua situação, ele se sente no seu lugar, ele começa a chorar, ele fala, tá, mas ó, eu preciso fazer meu trabalho, então eu vou penhorar todo o seu material de estudo, mas até o dia do leilão, eu vou deixar eles com você. Vou te nomear depositário desses bens, mas ó, você tem que entender que isso aqui não é mais seu. Isso aqui agora é da justiça, para custear a sua dívida. Então, cuide bem dessas apostilas, que qualquer dia eu volto aqui para levá-las para o leilão. Aí você, obrigada, assim eu vou continuar estudando para o concurso. Passa o concurso do TRT, você pega todas as apostilas do TRT e vende e compra as do TRF. Chega o oficial de justiça, oi, tudo bom? E aí, passou? Você, não, estou na luta. Fala assim, eu vim pegar aquelas apostilas do TRT. E você fala, eu vendi. O que você tornou? Depositário infiel. Então, depositário infiel, depositário fiel é o que você recebe o depósito. Se você não cumpre com a sua obrigação do depósito, você se torna depositário infiel. Tá? Essa situação ela existe no Brasil. A questão é que você não pode mais ser preso por viver isso. E por que não pode mais? Porque eles começaram a prender a galera em processos de alienação fiduciária, de compra de veículo financiado. Porque o veículo financiado, o veículo era da empresa, da dona do carro. Sim. E aí você era depositário do carro. Aí tu atrasava 3 prestações, o que as financeiras faziam? Manda prender. E aí um monte de gente começou a ficar preso porque devia a prestação do carro. Aí por conta disso que houve toda essa evolução na jurisprudência, entendeu? Para acabar com a prisão do devedor, né? Do devedor de financiamento de carro. É só pegar o liquidificador de volta, né? É foda, era a situação, foi uma crise assim gigantesca, muito pai de família e tal. E o Brasil viu uma crise fodida naquela época. Aí a jurisprudência começou a soltar essa galera, mas as financeiras queriam, né, o pagamento de suas dívidas aí. Aí por isso passou a se interpretar dessa forma. Ó, então cuidado com esse termo depositário infiel. Só para fechar, antes da gente entrar nos remédios constitucionais, vamos saltar os remédios constitucionais só para ver uns detalhezinhos aqui. No inciso 70 e 74, então a gente pula lá para o 74. Aqui ele traz aqui, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Esse é o direito de assistência judiciária gratuita, que vai dar a vazão para a existência da Defensoria Pública no Brasil.
que nós vamos estudar depois quando falarmos de funções essenciais da justiça, tá? Mas aí você vê que ele traz esse direito aqui. O direito de assistência jurídica integral e gratuita não é para todas as pessoas, cuidado, tá? É só para quem não tem dinheiro, ou seja, para os hipossuficientes, né? Hipossuficientes é o termo que se utiliza, né? Pode colocar entre parênteses também, que é um outro termo que pode aparecer na sua prova, concurseiros, né? Então, hipossuficientes, né? Quebrados, concurseiros, tudo é a mesma coisa, tá? Depois nós temos aí o inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Diga-se de passagem, no Brasil existem muitas pessoas que são vítimas de erro judiciário nesse nível aqui, inclusive com prisões absurdamente ilegais, que vão além do tempo da sentença, mas as pessoas não têm esse conhecimento, né? Não conseguem buscar esse tipo de ajuda. Né? Só para você ter ideia, esse é um dos temas que a gente vai trabalhar. Você quer ver uma coisa legal? Pô, vocês são todos aqui de um nível massa, né? Vocês estudam, conhecem o mundo e tal. Questão da prova de vocês, presta atenção. É permitido casamento homoafetivo no Brasil? Sim. Casamento, eu tô falando. Sim ou não? Não. Olha que louco. Há muitos anos. Há muitos anos. Olha que louco. Agora você imagina, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Nós estamos falando aqui com um grupo esclarecido. Beleza? As pessoas não sabem. E por que eu estou citando esse exemplo? Porque a minha esposa, ela trabalha na assistência judiciária gratuita de São Caetano, como advogada. Eu também trabalhava, mas saí para me dedicar só à escola. E aí foi um casal hoje, homoafetivo lá, pedir para entrar com uma ação para elas casarem. Nossa. Aí a minha esposa falou assim, mas você não precisa entrar com uma ação, só ir no cartório e casar. Vocês podem casar. Aí ela falou assim, mas tipo, como assim eu posso casar? Você pode casar. Agora, você imagina. Cara, a gente está falando aqui numa sala de aula onde vocês não sabiam, essa questão é topíssima de prova. Entendeu? Mas você entendeu? Que louco. Que louco. As pessoas não sabem. E as pessoas não sabem. E se elas não saibam, cara, é super natural não saber isso aí. Por isso que é onde a sociedade está completamente ali, ela acaba sendo refém desse tipo de situação. Então, a maior parte dos presos que estão presos hoje são presos provisórios, que estão presos, cara, tu imagina um preso provisoriamente há 10, 15, 20 anos, provisório. Não tem sentença. Aí o cara está 15 anos preso, aí que você vai ver lá, e eu estou falando isso aí porque eu trabalhei 10 anos no sistema penitenciário brasileiro. Aí tu vai ver lá, se o cara tivesse sido já condenado, ele ficaria 5 anos preso. E o cara está 10 preso provisório. Ó, não é pouco não. Situação aí. O casamento homoafetivo é uma... O que você tem? Você não tem lei no casamento homoafetivo. Você tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina aos cartórios que não recusem o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nossa, é um dever que eu tinha, nem sabia. Exatamente. É um dever. Agora, tu imagina, estou falando aqui com pessoas esclarecidas, ok? Sim. E você é esclarecido e faz parte do grupo beneficiado. Olha que louco. Você entendeu que loucura isso aqui? Sim. Agora, você acha que um preso vai saber o que vai fazer? Véi, o preso, é tipo, você pega um presão peãozão, você joga ele pra dentro da cela lá, filho, fica aí. Senhor, quanto tempo eu tenho mais? Cala sua boca, filho, fica aí. Você entendeu a ideia? Então isso aqui é super comum. Então para vir um caso concreto para vocês envolvendo isso aqui, ó, é top isso. Eu lembrei desse exemplo hoje porque minha esposa viveu hoje isso aqui e eu falei assim, putz, que foda, né? A maior parte dos brasileiros não tem noção dos direitos que tem. E a gente tá falando às vezes de pessoas esclarecidas que não têm noção. Eu acho que a Constituição deveria ser uma matéria. Quinta série, quarta série, exatamente. Que é básico. Igual português. Gestão junto com português. Filha, de boa, 1000 vezes mais importante do que física. Nossa, mas 1000 Ó, vezes. Mas e beleza. Com todo respeito aos físicos que estão aqui, né? A gente agora vai ter eleição. O Brasil perdidão, o Brasil não sabe quem votar, o Brasil perdidão. E aí vai na... É complicado, exatamente. Não, lógico que não. Por isso que não vai ter. Tá? Um exemplo aqui bacana. Aí, 76.
Esse aqui, cara, cai muito em prova o texto puro, tá, gente? Então cuidado com ele. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Tá? Então, sublinhe. Para os reconhecidamente pobres. Registro civil de nascimento e certidão de óbito. Então, registro civil de nascimento e certidão de óbito é gratuito para os reconhecidamente pobres. Isso segundo a Constituição. Só que a Lei de Registros Públicos brasileira, que é a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, ela prevê essa gratuidade no caso da primeira certidão para todos. Então, segundo a lei, você não tem nada, você assina. Então, pela lei, o primeiro registro de óbito, o primeiro certidão de nascimento é gratuito para todo mundo. E seria gratuito para a segunda em diante apenas para os reconhecidamente pobres. E segundo a Constituição, ela só é gratuito para os reconhecidamente pobres. Então, cuidado, porque já teve questão de prova que trabalhou sob o viés da lei e questão de prova que trabalhou sob o viés da Constituição. Tá? Cuidado com isso aí. E para fechar essa parte aqui, antes da gente entrar nos remédios, inciso 78, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Então, o princípio da celeridade processual, todo mundo tem direito a um processo rápido, célere. Eu não posso morrer para receber meu direito, essa é a ideia. Então, hoje, o Brasil tem um puto esforço para otimizar os recursos, para quê? Para que os processos sejam rápidos. Então, você já tem processo eletrônico, você já emite várias coisas pela internet, você não precisa nem ir no órgão lá, né? Aqui, por exemplo, São Paulo tem uma iniciativa muito foda mesmo, chamada Poupa Tempo, que tipo, cara, resolve a vida do ser humano. Já faz 4 porque anos você, top, aquilo top, Poupa Tempo é top. E tipo, você resolve todas as pendências que você tem lá em relação à sua vida civil, você resolve lá. Sim. Então isso é o quê? Celeridade processual. É para desburocratizar a administração pública e ela se tornar mais eficiente. Então a gente vai falar um pouco mais disso aqui também quando a gente falar de administração pública. Vamos tomar um cafezinho? Bora. A gente vai tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta para falarmos de remédios constitucionais. Valeu?